Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui professora Gislane, estamos no SEAD Centro de Ensino à Distância e nesta aula nós vamos falar sobre a modalização epistêmica ou modalização. Professora, do que você está falando? Vamos conhecer o que é modalização? Olha só, o que é modalização? Você já ouviu falar sobre isso? Modalização é um recurso linguístico que indica a opinião, atitude ou grau de certeza do falante em relação ao que ele está dizendo. Bom, vou tentar esclarecer. Modalização são recursos linguísticos que nós usamos, às vezes sem nem saber, que isso é modalização, para reafirmar a nossa intenção em relação àquilo que nós estamos dizendo. Por exemplo, se eu tenho certeza de algo, se eu tenho certeza, então eu vou usar palavras ou recursos que dão essa ideia de certeza. Então, quando eu falo assim, com certeza ele virá amanhã. Quais foram as palavras que eu usei nessa minha frase que reafirma essa ideia de certeza? O com certeza, né? Ou se eu falo assim, talvez ele venha amanhã. E agora? Esse recurso que eu usei, ele traz uma ideia de certeza ou de dúvida? Não é? Agora, se eu falo assim, ele é obrigado a aparecer aqui amanhã. E agora, esse obrigado trouxe a ideia de quê? De obrigação, de dever, não é? Então, dependendo da minha escolha de palavras, eu modalizo, eu transformo o meu discurso para apresentar essa ideia, essa intenção que eu tenho no meu dizer, no meu falar. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, olha. Maneiras como o enunciado pode ser modulado pelo ponto de vista de quem fala ou escreve, trazendo ideias de certeza ou dúvida. Ele provavelmente vai chegar atrasado. Uma dúvida, né? Tenho certeza de que ela estudou para a prova. Certeza. Opinião ou avaliação. Na minha opinião, este filme é excelente. Então, aqui traz uma opinião pessoal. E para representar essa opinião pessoal, apresentar, eu usei o trecho na minha opinião, essas palavras. Então, essa escolha de palavras é essa modalização. Infelizmente, o projeto não foi aprovado. Aqui é como se eu estivesse trazendo uma avaliação negativa, algo ruim, algo que não foi bom. Desejo, necessidade ou obrigação. Você deve entregar o trabalho até amanhã. Traz uma ideia de obrigação. Espero que todos cheguem a tempo. Aqui traz uma ideia de desejo, de algo que eu espero que aconteça. Então, essa escolha de palavras que nós fazemos no dia a dia não é aleatória. Às vezes nós pensamos que isso é aleatório. Ah, não, ele disse isso por... Não. Nós fazemos essa escolha de palavras justamente porque nós queremos mostrar a intenção do nosso discurso. A intenção é dar uma ideia de certeza, de dúvida, de obrigação. Então, quando a sua mãe fala para você assim, amanhã você deve arrumar esse seu quarto. Obrigação. Ou então, quando você fala assim, ai, não tem certeza, ou acho que minha nota não foi muito boa. Aqui você está dando o quê? Uma opinião, uma dúvida, não é? Tá vendo como no nosso dia a dia nós usamos os recursos de modalização para dar a intenção no nosso discurso, As pessoas percebem se a gente tem certeza, se a gente está em dúvida, se nós queremos que algo aconteça, se nós temos o desejo de ver algo acontecendo, dependendo da nossa escolha de palavras. Nós fazemos isso, de maneira instintiva, porque nós conhecemos a nossa língua e sabemos o significado que essas palavras trazem consigo. E nós modalizamos, mas você pode observar que em muitos casos essas escolhas de palavras elas são pensadas com um objetivo muito específico. Nas propagandas, nos discursos políticos, nos discursos religiosos. Então, essa escolha de palavras, elas são pensadas, os discursos trazem essas modalizações com um objetivo muito específico, não é? Então, é por isso que a gente aprende a analisar as palavras que foram escolhidas pelas pessoas e aprende também a ir escolhendo as nossas palavras de acordo com o nosso objetivo. Então,
No dia a dia, nós utilizamos os recursos de modalização. E esses recursos servem para reafirmar o nosso posicionamento no discurso, né? Como nós queremos que o outro veja a nossa intenção, a nossa opinião. Veja outros exemplos. Tenho certeza de que ele terminou o trabalho. Então, ideia de certeza. Ela vai ganhar a competição sem dúvida, ideia de certeza. Agora, o que traz ideia de dúvida ou possibilidade? Ele provavelmente vai chegar atrasado. Provavelmente, uma dúvida, né? Talvez nós consigamos resolver isso a tempo. Dúvida também. Pode ser que eles não tenham entendido a explicação. Pode ser, uma dúvida. Opinião ou avaliação. Na minha opinião, esse livro é fascinante. Infelizmente, o filme não agradou a todos. Acredito que a proposta seja válida. E aí, eu vou fazer aqui um adendo, né? Um extra aqui, uma explicação extra para vocês. Dá uma olhadinha de novo nesse último aqui da opinião. Quando nós temos que identificar nos textos, nas questões, a diferença entre fato ou opinião, você pode ficar de olho aqui, ó, nesses modalizadores. Quando aparece, na minha opinião, infelizmente, acredito, essas palavrinhas, elas já trazem a ideia de que alguém está apresentando ali a sua opinião, o seu julgamento de valor. Então, quando pedir para você identificar fato ou opinião dentro de um texto, e essas questões caem muito, né, nas provinhas do SAEB, nas provas externas, presta atenção. Se aparecer uma dessas palavrinhas, acredito, acho, penso que, na minha opinião, infelizmente, tá vendo que isso mostra é o que a pessoa está sentindo em relação àquilo, ou o que a pessoa pensa em relação àquilo? Apareceu essas palavrinhas, é opinião, não é fato, porque é um julgamento da pessoa, é um julgamento pessoal. Então, isso é o quê? Uma opinião e não um fato, tá bom? Fica essa dica aí para vocês. Elas também podem apresentar necessidade ou obrigação. Você deve entregar o relatório até amanhã, obrigação, né? O dever. É necessário que todos participem da reunião, necessidade. Os alunos precisam estudar para a prova. Precisam também é uma necessidade. Elas podem expressar desejo ou expectativa. Espero que você tenha sucesso no projeto, um desejo. Tomara que faça sol amanhã para o passeio, né? Uma expectativa, alguma coisa que você espera que aconteça. Gostaria que todos participassem do evento. Também é o quê? Um desejo. Então, essas palavrinhas podem expressar todas essas situações, todas essas intenções dentro do discurso. Por isso, elas são chamadas de modalizadores, né? Então, quando falar em modalização, modalizadores, você vai lembrar. São palavras que demonstram a nossa intenção. Se eu tenho certeza, se eu tenho dúvida, se eu quero dizer que uma coisa é uma obrigação, se eu espero, se é um desejo que isso aconteça, não é? Se é uma opinião. E aí você vai prestar atenção na escolha de palavras para ver o que a pessoa está querendo dizer com isso. Como ele está modalizando o seu discurso para apresentar sua intenção. Tá vendo que nem é tão complicado assim? Então eu te espero para a próxima aula e nós vamos resolver alguns exercícios sobre modalização. Até lá!